A nossa correspondente Priscila Yasbeck, que faz aniversário hoje, chega aqui com a gente com mais informações. Meus parabéns para você, Pri. Muito obrigada, Clarissa, obrigada. Vocês são todos muito carinhosos, muito obrigada. Obrigada, Evaldinho, também com a musiquinha. Mas vamos falar aí sobre essas últimas notícias, então, envolvendo a tensão entre Estados Unidos e Venezuela. Ontem, com o presidente Donald Trump, inclusive, respondendo a uma pergunta de um jornalista, ele que estava se dirigindo para sua residência na Flórida para passar o feriado de Thanksgiving Day, que é comemorado amanhã, e ele foi questionado se ele conversaria com o ditador venezuelano Nicolás Maduro, mesmo depois de os Estados Unidos terem designado o Cartel de los Soles como uma organização estrangeira terrorista e de terem acusado Nicolás Maduro de liderar essa organização. Isso aconteceu na segunda-feira e aí o repórter perguntou para Donald Trump justamente se ele conversaria com Maduro mesmo depois dessa mudança de classificação e da designação desse grupo como terrorista. E aí Donald Trump respondeu que se for possível salvar vidas, se for possível fazer as coisas do jeito mais fácil, ótimo, mas se tivermos que fazer do jeito mais difícil, tudo bem também. Algo típico de Donald Trump, de trazer ali uma mensagem boa e uma mensagem muito ruim na mesma frase. Por que ruim? Porque há uma mobilização, claro, militar dos Estados Unidos no leste do Pacífico, também no Mar do Caribe, ali perto da costa venezuelana. Já são mais de 12 navios de guerra, também 15 mil militares que estão na região. E quando Donald Trump diz que se não houver um consenso por meio do diálogo, as coisas podem ser resolvidas do jeito difícil, isso acende, claro, um grande alerta. E por que Donald Trump vem falando que está disposto a conversar com Nicolás Maduro? Essa postura mudou também depois que algumas pesquisas aqui nos Estados Unidos mostraram que a sua popularidade está no menor nível desde que ele assumiu seu segundo mandato, em 38%, e também pesquisas que mostram que só 35% dos americanos apoiam o uso de força militar dos Estados Unidos na Venezuela para reduzir o fluxo de droga, e só 21% dos americanos apoiam especificamente o uso de forças militares se o objetivo dos Estados Unidos for derrubar o regime de Nicolás Maduro. Portanto, uma resistência, uma rejeição dos americanos a ações militares dos Estados Unidos na Venezuela, e principalmente se o objetivo for para tentar alcançar algum tipo de mudança de regime. Em meio a essas conversas, essas informações de bastidores, de que poderia haver uma conversa entre Donald Trump e Nicolás Maduro, agora com Donald Trump também falando que estaria disposto a conversar. Também Donald Trump designou na segunda-feira a organização, o Cartel de los Soles, como uma organização terrorista, e essa classificação, ela permite um mecanismo que é conhecido como autorização para o uso de força militar, que surgiu nos atentados de 2001, os atentados à Torres Gêmeas em 2001, e isso significa que o governo Trump, de certa forma, ganha uma base legal caso queira fazer um ataque militar em território venezuelano sem precisar do aval do Congresso. Então, dá um passo a mais em direção a um possível ataque. Não se sabe se Donald Trump vai, de fato, seguir adiante e escalar essa tensão, porque justamente existe essa rejeição interna, e uma das suas promessas de campanha justamente era não envolver os Estados Unidos em conflitos externos. Donald Trump, que falava muito sobre o America First e que agora, inclusive, tem se envolvido em questões externas com até mesmo membros do seu próprio partido, como Marjorie Taylor Greene, que era uma forte aliada de Donald Trump, rompendo com Donald Trump justamente também por causa desse envolvimento de Donald Trump em conflitos externos. A gente, até o momento, já foram realizados mais de 21 ataques no Mar do Caribe, também no leste do Pacífico, que deixaram 80 pessoas mortas, e há uma mobilização também da comunidade internacional, com a ONU, inclusive, pedindo investigações sobre esses ataques que vêm sendo realizados pelos Estados Unidos. A gente vai ouvir agora o que disse, então, Donald Trump. Maduro, the U.S. Designated him the leader of this foreign terrorist organization. Why do you want to talk to him if he's the leader? If we can save lives, if we can do things the easy way, that's fine. And if we have to do it the hard way, that's fine too. Mr. President, do you have any reaction? If you carry I'm not going to tell you what the goal is. You should probably know what the goal is, but they've caused a lot of problems. And they've sent millions of people into our country. They were probably the biggest abuser with Tren de Aragua and all the others that they sent
jails and prisons and dumped them into the United States. And